Então, vamos lá. Boa noite, agilistas, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma Boa quinta noite. aí. Especial também porque é um membro da nossa comunidade, né? Que vai estar aqui conosco, o Leonardo. Então, buscando sempre indo atrás do nosso objetivo, do nosso propósito, a estar se desafiando, né? E fiquei muito feliz pelo Leonardo ter aceitado o convite de estar aqui conosco e trazer essa proposta, né? Do Comece pelo Porquê. Eu até tenho esse livro, ó. O índice está bem decorado, primeiro e segundo capítulo também. Vamos ver, né? E aí ele vai estar nos motivando a estar lendo e estar se aprofundando mais nesse tema, aí bem legal. Né? E é isso, Leonardo, seja bem-vindo. É um prazer. Valeu. Leonardo Agilista, é o novo contratado da Highflex. Está bem feliz com isso, né, Léo? Não, tô bastante feliz aí, né? Eu entrei essa semana na Highflex, até então estava na Wipro, né? Só para vocês terem uma ideia, trabalho aí com agilidade desde 2019 e claro, a gente vai aprendendo aí, apanha bastante daqui, apanha dali, né? Até se endireitar e começar a conseguir caminhar mais com as nossas próprias pernas, né? E é legal, assim, poder participar de uma comunidade prática, porque na comunidade prática que a gente aprende bastante, né? Né? Eu estava conversando com a Lidiane, já conversei com algumas outras pessoas aqui também, né? Compartilhei já com o pessoal sobre Scrum Guide aí, fiz uma parceria junto com o Rodrigo. Então, aos poucos, a gente vai se inserindo e vai também dando os primeiros passos aí na questão da disseminação da cultura ágil. Até deixa eu já compartilhar aqui a minha apresentação. Me habilita aí, como eu saí... Antes da gente começar, Léo, vamos tirar a nossa fotinha inicial, tá? Que é praxe aí, tá? Vou só anunciar aqui a agenda da semana que vem. A semana que vem já está no forno aqui. Então, a gente sempre está procurando, está agendando com antecedência. Claro, todos nós, né, temos nosso dia a dia, né? Mas a gente está procurando sempre estar agilizando quanto mais antes tá organizando os eventos, melhor, tá? Sugestões são sempre bem-vindas, estamos aqui para estar conversando, ajudando vocês e cada vez mais estar mais próximo. Quem não esteve nas outras reuniões sabe que a gente vai, daqui por um tempo, acredito até mês que vem, estar passando por um processo de mudança, onde a gente vai estar mudando a nossa logo, vai estar, o propósito, a intenção é estar trazendo, estar cada vez mais engajados, né? Conhecendo vocês, entendendo o propósito de vocês, para a gente estar estudando, se ajudando, né? Colaborando cada vez mais, e não só trazendo os conceitos, né, gente? Trazendo essas práticas, porque o que é rico é a prática, é o que a gente aprende, são nossas experiências vivenciadas ao longo dos nossos dias de trabalho. E é isso que a gente vai estar interagindo e colaborando um com o outro, tá bom? Claro. Para a semana que vem, nós vamos ter o Rogério, que é o consultor de agilidade, como aumentar o engajamento e times ágeis, tá? Vai estar compartilhando com a gente algumas ferramentas, dando dicas e sugestões aí para o nosso dia a dia, para trabalhar com os nossos times. Então, vamos tirar nossas fotinhos antes de passar para o Léo. Quem puder abrir a câmera aí, galera, sente à vontade para a gente tirar uma fotinha e postar no YouTube. No YouTube já, no LinkedIn. Lembrem que quando vocês forem, né, fazer o post de vocês, coloquem lá a hashtag agilistas em ação, tudo junto, sem acento, tá bom? Não esqueçam. Então, vamos colocar nosso azinho lá, olha o Alan. Vamos lá? Peraí, segura aí, hein? Cadê a galera? Bora lá, Matheus. A gente tem coloca o azinho de agilistas em ação. Mais para cima, Matheus, que não está aparecendo meu lá. Isso. Tem mais gente. Ainda tem gente conectando. Peraí.
Ainda tem gente entrando? Ô, Sérgio, vai Sérgio, precisar entra baixar um aqui, pouco. o Sérgio. Pronto. O Cantieri também ia entrar, se ele está aparecendo. Agora. Show. Ok? Ok, show. Show de Então, bola. vamos lá. Vou Vamos passar lá. aí para o Leonardo, que vai falar um pouco do Comece pelo Porquê, sobre liderança e sobre propósito. Certo, Léo? Certo, Então, é com você, meu amigo. só me Boa libera aí, sorte, vamos começar. Oi? libera aí de novo para mim, que como eu saí e me reconectei, Ah, é verdade. sabe? Vou colocar você como Isso. co-host aqui. Tudo bem. Veja aí como Boa. é que tá. Agora tá indo. Deixa eu compartilhar aqui minha segunda tela. Vicente, seja bem-vindo. Galera aí. Pessoal, me avisem se vocês estão vendo. Agora sim. Puxar a telinha. Eu tô com duas telas aqui, aí dá para ver vocês também, né? Acho que é importante. Vamos lá. Bem, então, né? Eu sou o Leonardo, como falei, estava me apresentando aí. Hoje eu sou contratado da Reflex, praticamente minhas primeiras 24 horas aí de Reflex, porque até então eu estava na Wipro, né, trabalhando lá como Scrum Master, alocado no projeto do Bradesco, e eu venho nessa carreira aí como Scrum Master desde 2019, né, num processo aí, lógico, formativo, onde a gente busca informação, conhecimento, para poder aplicar no nosso dia a dia, né? E aí, conversando com a Lidiane, veio o insight de falar, pô, por que não falar sobre o porquê, né? Falar sobre o propósito. Eu venho nessa vibe aí desde o começo do ano, já participei de uma palestra com o Simon, né? Com o Simon Sinek, que é o autor do livro. Eu li os 3 livros dele assim, numa batelada, né? Que é o Comece pelo Porquê, o Encontre o Seu Porquê e o Jogo do Infinito. Nossa, e aquele desejo assim de falar, pô, eu consegui definir o meu propósito, mas e os outros? E aqueles que estão à minha volta? Será que eles sabem qual é o propósito, né? Até estava perguntando para a Lidiane, qual que é o propósito do Agilistas em Ação, né? O que motiva, né, o Agilistas em Ação a existir? Todo mundo conhece qual que é o propósito? Coloca aí um joia, ou tipo, levanta a mão, só aproveita para poder interagir e falar, sim, conheço, não conheço. A Raquel conhece, né? A Dani. O Samuel nem se fala porque ele é um dos fundadores. É legal ter esse tipo de interação, né? Porque, assim, a gente sabe que o agilista em ação está ali, né? Para poder acolher, para poder fazer a disseminação da cultura ágil, para poder incentivar aqueles que estão no momento de transição, né? Porque, como eu estava conversando com a Lid, nem todo mundo é sênior ali na comunidade, mas o pessoal está começando a chegar mais, está começando a aprender, está começando a se interessar pelo assunto, e nós, né, digamos assim, alguns que têm um pouco mais de experiência, né, um pouco mais de vivência, também compartilha com os demais. E aí tá aí o nosso propósito, né? Esse compartilhar o conhecimento para que todos possam chegar num grau de maturidade e crescer. Fala aí, Lídia. Não, para quem ainda não conhece o nosso propósito, né, o objetivo do nosso grupo, no grupo tem em cima, quem quiser me corrigir aí, tem a descrição do grupo, tem o objetivo, né? E constantemente, até hoje, repetir alguns dos nossos valores, constantemente a gente está repetindo nossos valores, qual o nosso propósito, né? Que é todo dia estar aqui, tá acolhendo vocês, estar multiplicando, estar interagindo, ajudando com o nosso conhecimento, também aprendendo com vocês. Então,
Esse é o nosso propósito, está multiplicando e levando o pouco que a gente aprendeu para vocês, né? Mas quem quiser saber mais, tem na descrição do grupo, tá bom? Isso aí. Vai lá, Léo. Vamos lá. Então, vamos dar um start aqui. Opa, por que não está indo? Desculpa aí, pessoal. Aí. Então, comece pelo porquê, né? O que é o porquê, né? O que é aquilo que nos motiva, né? Qual que é a nossa causa, a nossa vocação? Opa, volta aí. Acho que foi demais. Deixa eu voltar aqui. Opa, entra aí. Foi demais. Vamos lá. Então, qual que é a nossa vocação, né? A vocação, assim, eu não coloco vocação apenas como uma vocação religiosa ou uma vocação simplesmente profissional, né? A nossa vocação é o nosso propósito de vida. Aquilo que nos motiva, né? Qual que é tem gente que fala que é o grit, né? Aquilo que nos leva a querer sair toda manhã para poder, por exemplo, ir trabalhar, né? É importante a gente saber esse porquê. Hoje, por exemplo, eu estava conversando com uma enfermeira, eu fui doar sangue, né? E aí, nessa doação de sangue, aí eu comecei a conversar com ela, né? Estava empolgado, estava pensando já, né, nesse momento de agora. E aí eu falei, aí ela falou assim, eu estava com um livro lá sobre a gestão do amanhã, né, e falava sobre liderança, gestão, e ela falou assim, eu não nasci para ser líder. Falei, mas espera aí, você não é líder na sua casa? Você não tem seus filhos, você não tem que motivar eles, você não tem que fazer com que eles façam as coisas também na sua casa? Ah, você falando desse jeito, realmente, eu sou chamado a ser líder na minha casa. E no seu trabalho, você não tem uma rotina, você não promove uma organização, você não promove... Você é líder no seu setor. Então, cada um de nós é chamado a ser líder, né? Só que às vezes o líder, né? O líder, ele apenas lidera, né? Ou ele é apenas um líder, mas ele não inspira os liderados. O líder ele tem que ter esse propósito porque ele tem que inspirar os liderados dele, né? Os Scrum Masters, sejam qualquer membro do time é chamado a liderar, né? Os Product Owners aí, né? A gente pega aí né, alguém com mais experiência, por exemplo, que já toca mesmo a questão aí da visão de negócio, o Product Owner ele tem que inspirar o time de desenvolvimento para que eles possam se adentrar no projeto e executar aquilo lá. O Scrum Master ele tem que inspirar, facilitar, ser mentor, coaching, para que eles possam adotar o Scrum de forma como está escrito lá no Scrum Guide. Então é importante isso. É importante que a gente tenha um propósito muito bem delineado e muito bem definido, né? Eu falei para a Lidiane que eu ia ter um slide que ia ser meio polêmico, né? Que é esse slide sobre líderes. Então, alguns já até viram. Todo mundo sabe quem que é esse cara aqui? Pode falar. Quem souber aí pode se manifestar. Quem não souber, Napoleão. o Napoleão. Né? O Napoleão ele era um líder, ele era um general, se tornou imperador da França, né? Assim, ele queria dominar a Europa, né? Invadiu diversos países, mas perdeu, né? Lá em Waterloo, dizem que ele perdeu quando ele caiu de 4 no meio do lamaçal, né? Vamos lá, o próximo aqui, alguém sabe quem que é esse? Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, justamente.
ele é um dos pais da Carta de Declaração da Independência dos Estados Unidos, ele era um cientista, né? Ele fez o primeiro filamento de lâmpada, então, só que assim, ele só fez o filamento de lâmpada depois de muito protótipo, depois de muito MVP, queimou vários desses filamentos até ele conseguir fazer uma entrega, né? Quem que é esse aqui? Eu falei que ia ser controverso. Todo mundo sabe. Hitler. Né? O Hitler era a mesma coisa que o Napoleão. Ele também queria dominar, né, a Europa, queria, na verdade, dominar o mundo. Tem a questão da raça ariana, tem um monte de outras questões aí que a gente não precisa nem se adentrar muito, mas ele era um líder, porque ele influenciou uma nação, né? Ele trouxe aquela proposta de governo dele para poder ser supremo, superior, né? Sobre outros povos. Quem que é esse aqui? Esse aqui é melhor. Esse aqui já está menos polêmico. Martin Luther King. Isso aí. O Dr. Martin Luther King, né? Que lutou pelos direitos raciais lá dos Estados Unidos, né? Influenciou milhares de pessoas. Aqui tá lá em Washington, né? E aqui teve o discurso dele. Imagina só, nessa época, em 1960 e pouco, não havia rede social. E a quantidade de pessoas que ele convocou para poder participar desse discurso foi imensa. Quantas pessoas ele não influenciou, né, para que pudesse acabar com a desigualdade lá nos Estados Unidos quanto ao preconceito racial, né? É uma luta que a gente vê que acontece até hoje, né? O vídeo ano passado aí com Black Lives Matter, né? E a gente sabe que é uma constante. Outro exemplo aqui, ó, né? Eu gosto demais dele, demais mesmo, assim. Tem aquele filme Invictus, para mim, fala muito, né? Nelson Mandela. Pô, o Nelson Mandela, cara, ficou anos preso na paz, na tranquilidade, não deixavam se aproximar, porque ele poderia influenciar, né, os policiais, inclusive mudavam vários policiais ali, né, constantemente, para que ele não influenciasse ele de uma maneira para o bem, na verdade, né? Então você vê, né? Esse outro aqui, quem vocês sabem, né? A gente tem aqui o Gandhi, né? O Gandhi que libertou, que trabalhou para poder libertar a Índia, né? Dos ingleses. E a gente vê aqui, ele trabalhava através da paz. O discurso dele era um discurso de paz. Esse aqui, ó. Esse aqui eu amo ele. Né? São João Paulo II, né? Hoje ele era o Papa. Hoje ele é santo lá na Igreja Católica. É um cara que ele pregava só o amor misericordioso de Deus, né? Falam que ele era o Papa da Misericórdia, porque assim, as pessoas esquecem de ser misericordiosos uns com os outros, né? E ele influenciava essa paz, tanto que ele ganhou o Prêmio Nobel, ganhou, né? Foi destaque, Homem do Ano, destaque na Times, entre outras coisas, né? Então, era um cara que influenciava pro bem. Quem que é esse aqui? Esse cara eu sou fã dele, hein? Né? Esse aqui eu falo que é o Nerdmore. É praticamente o pai de todos, né? Porque ele que gerou a maioria ali dos super-heróis na Casa das Ideias. Então, ele tinha a liderança dele ali também, né? Não só para Marvel, mas também ele exercia uma certa liderança na DC, né? E a gente esquece disso, porque ele chegou a trabalhar para DC, né? Não ficou só na Marvel, né? E esse aqui, quem que é? Ele não é o professor Xavier, não é só porque eu coloquei o Stanley que eu coloquei o professor Xavier no lado, né? O Jeff Bezos aí, ele tá revolucionando, né? Quando tinha
seus 15 anos, ele trabalhou no McDonald's, tudo, começou a sonhar. Em 90 e poucos, quando começou a Amazon, era só ele, praticamente, né? Vendendo algumas coisinhas, abrindo um primeiro site ali né, no HTML e tal. E bem no começo, né? E eu acho que eu comecei a mexer com o computador em 95, e a gente lembra que era bem primário, né? Bem primitivo. Né, e assim, ele revolucionou. Hoje, o cara bate de frente com todo mundo. Inclusive, ele fala assim, pô, vou trabalhar com cloud, porque todo mundo vai precisar trabalhar conosco. E, meu, você vê a maioria né, dos serviços aí, né, como a Netflix, tudo utiliza o quê? Utiliza as clouds da Amazon, né? Então, assim, tem muita coisa aí que ele já revolucionou, agora está indo até para o espaço. Então, ele é um líder que inspira, né? E aí eu pergunto para vocês, o que esses 9 líderes têm em comum? Vocês têm ideia? Liderar, engajar. Isso. Tem, Assim, tem, tem mais coisa. Assim, São desbravadores, né? eles eram o quê? Desbravadores, né? A motivação deles, né? Eles transformavam o sonho deles, né? Transportavam o sonho dele para as outras pessoas, né? O que eles imaginavam, né? Na verdade, né? Eu acho. O ideal Eles, deles, né? eles conseguiam influenciar, né? Eles transformavam as pessoas, assim, eles traziam as pessoas para eles e faziam a transformação, sem muita divulgação, sem nada, porque não existia nada disso nessa época, né? A Sara colocou aqui propósito, né? Acredito também, vou pelo aspecto da Sara também, acho que todo mundo tinha um propósito bem definido, né? A Valéria colocou convicção na sua visão. Então, eu acredito que para você influenciar, você tem que ter esse propósito bem definido na sua cabeça, né? Para poder influenciar e fazer com que as pessoas acreditem na sua verdade, né? Assim, no contexto todo mundo tá certo. Realmente, eles eram desbravadores, eles eram visionários, eles tinham um propósito deles, eles engajavam as pessoas, influenciavam, seja para o bem ou seja para o mal, né? A gente, assim, lógico que tem uma certa diferença entre liderar e, né, e trazer e deixar o seu legado, deixar a sua marca ali, né? Por exemplo, um chefe ele pode liderar. Um chefe ele pode, só que às vezes ele vai ter uma liderança com autoritarismo, não com autoridade. Um líder ele vai ser uma autoridade, porque ele vai falar com o outro, né, de uma maneira, né, não violenta, não, né, sem muita imposição. Eu imagino o Hitler naqueles discursos dele, né? Eu não entendo nada de alemão, né? Mas ele devia de falar o Rachais lá, o Chukrutz e tudo, mas com ódio, que é diferente por exemplo, de um Gandhi, de um Papa João Paulo II se comunicando ali, que trazia um outro tipo de discurso, um discurso de amor, de paz, né? Praticamente um pai falando com o filho, né? Então, é isso. Então, aqui tem um conceito que o Simon traz, que é a questão do círculo dourado. O círculo dourado, ele traz 3 níveis. O nível do porquê, do como e o quê. O porquê, ele está no centro porque ele é o nosso propósito, a nossa causa ou a nossa crença, né? É aquilo que está no nosso cerne. É aquilo que é a nossa razão de ser. Como eu falei, é o grit. É aquilo que vai nos motivar a ir de encontro. Se a gente tem, por exemplo, eu não tenho filhos ainda, mas tudo que eu faço hoje
né? É pensando no futuro dos meus filhos, é pensando no futuro da minha família, né? Hoje eu sou noivo, então eu quero casar, logo quero ter filhos, né? Então eu penso eu tenho esse propósito. Ah, o como, né? O como é as coisas que estão além dos outros que fazem a mesma coisa que a gente faz. Porque, assim, são os nossos valores em ação, né? Então, a gente tem como a gente vai executar aquilo lá. Ah, eu vou executar de forma organizada, com método, com buscando facilitar, trazendo uma proposta para o meu time para que a gente atinja um objetivo em comum. Esse é o como. É como eu vou executar. E aí eu chego no o quê? O que é o tangível. É onde a gente vai palpar. Então, por exemplo, eu preparei essa apresentação para vocês, né? Depois eu disponibilizo em PDF, tudo. Essa apresentação aqui, quando eu preparei, eu fui pensando, né, no como para poder apresentar o quê. Porque ela é o tangível. Vocês estão vendo aquilo que eu preparei para poder servir vocês, né? Afinal, o Scrum Master ele é um líder servidor. Então ele traz um serviço junto. Ele traz esse propósito, né? E aí, então, são os produtos que a gente faz, o serviço, né, que oferecemos e os trabalhos que performamos, seja no trabalho, no lado profissional, eu coloquei errado, depois eu corrijo aqui, ou em casa, né? Então, são esses níveis aqui. E aí eu trago um exemplo, que é o exemplo da Apple, né? A gente tem aqui o Steve Jobs, né? Um cara fantástico, um líder fantástico, né? Ele sabia como preparar o seu time, ele sabia como conduzir o seu time, né? Então ele preparou ali a Apple para que não fizesse apenas computadores, mas fizessem uma máquina, um celular, um dispositivo que reproduzia música de forma diferente, que trouxesse uma experiência para a pessoa. E assim, se você pegar hoje, qualquer um que trabalha na Apple, ele sabe qual que é o propósito da empresa. Eles sabem o que a empresa quer entregar, qual que é o tipo de experiência que eles querem entregar. Ele fala assim, ó, tudo que nós fazemos, acreditamos em desafiar o status quo, né? Nós acreditamos em pensar de forma diferente, né? O think different, né? Então ele sabe aquilo que o público dele quer. E quem hoje utiliza, por exemplo, um iPhone, eu não utilizo o iPhone, tá? Mas a minha noiva, ela utiliza o iPhone, e ela tá com o iPhone 6 ainda, não, a gente precisa atualizar o celular dela, mas ela não troca o iPhone 6, porque a experiência dela, que ela fez com esse device, foi único. Fala aí, Samuel. Esse exemplo da Apple é bem legal, que já sou compartilhado. Tem até um vídeo aí no YouTube que quando o time lá da Apple, né, algum time está precisando de gente, eles vão fazer as entrevistas. E a primeira coisa que eles fazem na entrevista é contar o propósito daquele time para o candidato. E daí, se eles percebem que os olhos do candidato, se os olhos do candidato não brilharem, eles percebem que não colou, que não deu liga, sabe? Então, a primeira coisa que eles avaliam é se o olho do candidato vai brilhar quando eles contarem o propósito do time. Aí, quando o candidato demonstra que gostou, que realmente... Esse cara aí pode ter futuro, é que eles continuam. É bem interessante essa proposta dele. Onde é essa, Muca, que você falou? Que você viu? Tem no YouTube esse vídeo, eu vou procurar. Ele está em inglês, mas eu vou procurar e compartilhar com vocês. Compartilha. É importante isso, que nem o Fábio, quando ele foi fazer a entrevista comigo, assim, compartilhando mesmo.
ele falou assim, Léo, sua energia começou baixa. Mas quando você começou a falar sobre o papel do Scrum Master, quando você começou a falar sobre o que você fazia, começou a te acender uma energia diferente, e aí eu falei, não, é isso, é ele que eu quero. Entendeu? Então, assim, às vezes a diferença entre estar empregado ou não é a forma que você vai se apresentar ali. Entendeu? É o sorriso, a forma que você fala, a forma que você se expressa, né? Que nem você está se expressando com as mãos, né? Você está botando para fora aquilo que está ali dentro de você naquele momento. Então, esse é o nosso propósito, né? Então, você vê aqui, ó, a gente desenhou ali o círculo dourado, né? Voltando aqui, ó, o círculo dourado, encontramos o nosso porquê, o nosso como e o nosso o quê, né? E a gente transmite para o outro para que os outros possam desenvolver o como e o porquê e o que também, né? Será que a gente hoje está fazendo isso com os nossos times? De definir o propósito do time? Qual que é a identidade do nosso time? O nosso time tem um nome? Esse nome do time, por exemplo, é super importante, porque o nome do time vai dar o direcionamento. Por exemplo, meu time era um puta time. O time chamava Lego, né? O time que eu tava na Wipro. Era um time que fazia as entregas constantes ali de Big Data, né? Tinha que construir e pegava e tinha que pegar, participava de 2, 3 projetos diferentes, porque a gente era uma squad cross, e tinha que promover essas entregas. Fala, Mídia. Vai muito com o nosso... A gente que está se movimentando nas comunidades, está sempre atento ao que está acontecendo, e isso está muito em prol da nossa realidade, né? O quanto... eu, pelo menos, eu fui descobrir, ter ideia do meu propósito com 38 anos. 37, 38, entreguei minha idade aí. Então, realmente é difícil, a gente faz algumas movimentações na nossa vida, mas a gente nem sabe, às vezes como a gente fala, sem querer, né? Movimentos que a gente não... E aí, assistindo um podcast, a pessoa foi explicando, então, o que te faz feliz, né? Foi explicando, eu fui entender realmente, o que eu perco tempo fazendo, né? Fora o meu trabalho, meu dia a dia com a minha família e tal, e aí fui descobrindo, então, tem muito a ver, né, com esse tema aí, com a nossa realidade, e também fala muito do marketing pessoal. Às vezes a pessoa tem um conhecimento, mas ela não sabe se vender, né? Ela não sabe qual é o propósito dela. Isso é muito interessante que o Samuel falou, o que você falou, desse brilho nos olhos, né, que está muito focado no que o mercado quer hoje em dia, né? Pode falar aí, Dani. Só compartilhando, principalmente para quem está em transição de carreira, que eu acho que a maioria das pessoas assim do grupo está tentando se encontrar, uma das dicas que mais me deram para que eu tentasse essa transição de carreira foi exatamente isso. Você não tem o conhecimento para passar, mas você tem a vontade de ter o conhecimento. Então, assim, aprenda a demonstrar isso, né? Aprenda a falar isso, para que o recrutador sinta prazer em conversar com você. Se você não tiver uma energia na tua voz, você não vai se vender, você não vai conseguir. E assim, a gente, quando está nessa fase de transição, a gente não tem certeza do quão a gente é ou não capaz, né? E essa frase que ele falou para mim foi um lema que eu levei para a minha vida. Gente, eu sou capaz, eu vou conseguir, eu quero aprender e pronto, acabou, eu vou aprender, entendeu? Mas é isso mesmo, o sangue, a vontade, você tem que expressar hoje, principalmente no virtual, né? Você tem que expressar com a mão, com os olhos, com tudo, né? No presencial é mais fácil de convencer, né? Mas, poxa, no virtual é bem complicado, mas só para compartilhar, é isso mesmo. Fala, Samuel. Isso que o Léo falou é importante, né? Não só você, mas também você conseguir dar esse propósito para o seu time. Porque tem tanto time aí que nem sabe por que está ali, nem sabe qual é o seu propósito, trabalhando, mas só está fazendo, é o time tarefeiro, né? Então, aquele time ali é muito fácil de se dissipar, é muito fácil de não
de não ascender, de não crescer, de não evoluir. Então, isso que o Léo apresentou, sobre você dar um porquê para o seu time, se você é PO, se você é Scrum Master, se você é gerente, você dá um porquê para o seu time, isso é extremamente importante, né? É aquela história, né? Tinha 2 pedreiros lá levantando o muro, e daí perguntava, você está fazendo o quê? Aí o primeiro disse, estou só colocando tijolo aqui. E o segundo, você está fazendo o quê? Eu estou fazendo história. Como assim? Você está fazendo história? Porque aqui eu vou criar a gente está construindo uma catedral e aqui muitos príncipes vão nascer, muitas princesas vão se casar. Então você vê a questão do propósito, né? E a gente tem que trazer isso para o nosso time. O time tem que saber por que ele acorda segunda e vai trabalhar com a gente. Eu lembrei de outra, Samuca, só complementando, que o faxineiro estava na empresa e perguntaram qual é o seu propósito, o faxineiro, e ele falou assim, levar o homem à lua. Então, é bem legal saber o propósito, não só estar limpando ou colocando, empilhando tijolos, né? Saber o propósito como um todo, né? Cada um faz parte da conquista. Depois eu vou compartilhar um pouco da minha história de vida. Aí vocês vão entender um pouquinho de como que eu cheguei hoje aqui. Eu dou risada porque, meu Deus. E vocês vão entender por que eu gosto tanto de São João Paulo II. Bem, a gente tem que saber comunicar um porquê. Saber, porque assim, quando o líder ele fala sobre o seu porquê, ele expõe de dentro daqui do peito, né, do coração dele, né, dizem que o sentimento vem do coração, para fora. Né? Então, assim, o porquê ele é oferecido como motivo para os seus liderados. Ele é oferecido para aqueles que estão ali e precisam ter a mesma vontade, a mesma gana. Eu falo que o São Paulo, né, eu sou São Paulino, né, eu sei que a gente está apanhando, está sofrendo um pouquinho ali na zona de rebaixamento, mas ontem a gente ganhou do Vasco, né, na Copa do Brasil. Mas aqueles jogadores que entraram ontem em campo, eles estavam com gana, com vontade de comer um mato. Mas porque eles tinham um propósito. Né? A seleção brasileira, eu estava vendo o Richarlison jogando contra o México, ele saiu sujo de grama. Mas porque ele tinha um propósito ali. Ele quer fazer a diferença, ele quer trazer aquela medalha de ouro. Né? Assim como cada um dos atletas que estão ali nas Olimpíadas estão fazendo o melhor deles. Alguns podem não ganhar, né? Como o Bernardinho disse, 10% dos atletas que estão ali ganham medalha. Os outros 90% esquece. Mas, por exemplo, teve eu não lembro de que país que a atleta era, mas ela estava fazendo os 800 metros rasos na pista de atletismo, correndo, já estava cansada, e mesmo assim, com dor, e mesmo assim ela falou, não quero a cadeira de rodas, eu quero concluir essa corrida, porque é o meu desafio pessoal. Você não luta contra o recorde do outro, você luta contra o seu personal best. Você, né? Então, assim, aquilo que vai estar te motivando, né? Nossa, por exemplo, aquela teve uma outra nadadora lá que fez a maratona aquática, 10 quilômetros, né? A nossa nadadora, a Ana Marcela lá, ganhou o ouro. Mas a nadadora, não lembro também de que país que era, ela demorou 2 horas para poder executar a prova. Por 2 horas. E ela chegou, foi a última, e estava lá todos os voluntários lá, esperando ela chegar. Quando ela chegou, todo mundo estava batendo palma para ela. Porque ela tinha o porquê dela, ela precisava concluir aquela prova. Nossa, ó, até arrepia de falar, porque é algo que contagia a gente, né, gente? Né? Então, o Simon Sinek, né, eu gosto muito dessa imagem aqui, porque, assim, aqui no centro de tudo está o nosso porquê, né? Aqui, nesse lado aqui, está o nosso cérebro. Então, o nosso porquê, né, o que é o nosso cérebro, ele se comunica com a parte do nosso cérebro límbico, né? Onde que tá, tudo ligado ao nosso comportamento, aos nossos sentimentos e à nossa tomada de decisão. Então,
quando nós desenvolvemos o nosso porquê, a gente foca ali, entendeu? A gente compreende que aquele propósito ali, é o que vai nos guiar para o resto da vida. E o nosso quê, né? Ele se liga com o neocórtex, que é o quê? É o nosso lado racional, o nosso lado que pensa de forma analítica, né? É a parte da fala, né? Então é a parte da execução, né? Enquanto o porquê ele é mais sentimento, o quê ele já é mais razão, é a nossa execução, são os números, são os fatos, né? Nós trabalhamos com números, tá? A gente não pode esquecer, né? A agilidade, ela é iterativa e incremental, ela é empírica. A gente tem que lembrar desse empirismo aí, porque o empirismo, né, quando a gente se baseia em fatos, a gente consegue melhorar o nosso processo. Então tá aqui, não é só se basear no nosso porquê aqui, né, no caso, mas é pegar o nosso porquê e juntar com o nosso quê para poder melhorar o nosso time, melhorar as entregas, melhorar o processo, melhorar a comunicação, melhorar tudo, né? A gente precisa melhorar. Senão, qual que é o sentido da gente estar liderando um time? Qual que é o sentido da gente estar à frente ali, passando estado de suporte? Eu não tenho que ser o Scrum Master tirador de pedido. Não, eu tenho que ser o Scrum Master agente de mudança. Eu tenho que ser o Scrum Master facilitador. Eu tenho que ser o Scrum Master líder servidor. Eu tenho que ser o Scrum Master removedor de impedimentos. O Scrum Master gerente, que gerencia baseado em fatos. Não só que gerencia mandando, não. O time é autogerenciável. Então o time tem que se auto-organizar. E aí aqui a gente tem a lei de difusão da inovação, né? Por quê? A gente pega aqui 2,5% das pessoas são os chama de inovadores, né? Porque eles já pegam e já vão executar, vão ali, vamos experimentar. São os caras que dormem na fila da loja da Apple para poder comprar o iPhone em primeiro lugar, né? São 2,5%. Aí tem os adeptos iniciais, porque depois dos inovadores, a gente tem os adeptos iniciais que falam, pô, ó, se esses caras estão fazendo assim, dessa forma, então eu vou fazer, né? Você conhece o Thiago Nigro? Já ouviram falar no Thiago Nigro? Já? Não sei, não, deixa eu pegar aqui. Thiago Nigro é esse cara aqui, ó. Para quem não conhece, ele escreveu aquele livro do Mil ao Milhão. Esse aqui é outro chamado Sementes da Liberdade. E é um cara que ele, como ele fala, ele começou com a educação financeira quando tudo era mato ali, né? Porque não tinha canais de educação financeira. O Me Poupe veio depois dele, depois de quase um ano, né? Da Natália Arcuri. E aí o Thiago, ele tá tendo algumas sacadas, ele faz os cursos deles, eu já participei, e é super legal, porque, o cara incentiva, ele mostra como que tem que investir, ele dá o plano de ação ali, ó, vai fazer a arca, você vai ter que comprar um tesouro direto, vai ter que comprar investir em real estate, né, que é o fundos imobiliários, vai ter que investir um pouco em ações. Então, ele mostra quais são as caixinhas que você tem que fazer o investimento. Claro que ele não dá nenhuma indicação assim do que realmente tem que comprar, mas ele vai te educando, né? E aí olha a sacada do cara. O cara, putz, grila. Não, todo mundo aí assina a Netflix, o pessoal assina a Disney,
por que não fazer um canal de assinatura de curso de finanças? Ah, vou montar. Aí ele montou a Finclass. Cara, a Finclass, o cara tá trazendo gente de nível altíssimo. Trouxe o tal do Howard Marks, que está há 52 anos no mercado financeiro. E quando entrou lá, lá na Bolsa de Nova York, o cara entrou cortando mato, entendeu? Pô, 52 anos. O Bassi tem 51. O Bassi é um dos primeiros investidores aqui do Brasil. O cara tem de bolsa financeira a mesma quantidade de anos que existe a Bovespa. Então ele traz essas pessoas para poder passar para a gente. Olha o pensamento além desse cara. A gente não tem educação financeira no país. A gente não tem, a gente não sabe o que fazer, o que investir do nosso tempo, do nosso dinheiro. E ele fala assim, se for para poder investir, invista primeiro em conhecimento. Depois você investe em dinheiro. Cara, a gente estava falando, né, Lid, das certificações. As certificações, ela querendo ou não, ajuda a gente. A gente está investindo tempo, está investindo dinheiro, para poder adquirir conhecimento. E é com o nosso conhecimento que a gente vai gerar um fruto lá na frente. É investimento a longo prazo, não é a curto prazo. O agilista 10K lá, como falam, né? E não é uma crítica, mas não é feito do dia para a noite. Mas é feito com suor, é feito com dedicação, é feito com... É feito. É possível ganhar 10K, é possível ganhar mais do que isso, né? Ser mais que 5D, ser 6D, ser 7D, mas só depende de você, né? E aí depois a gente tem um abismo, né? Esse abismo aqui é onde separa os adeptos iniciais dos demais, né? Eu tenho uma foto que eu gosto, até vou tentar abrir aqui depois, se eu conseguir, que aí eu quero mostrar para vocês. Que eu conheci eu fui numa palestra de um dos caras que estava lá no dia que escreveram o Manifesto Ágil. Porra, imagina, o cara é inovador, entendeu? Se eu não fosse me encontrar com ele, eu não ia beber da fonte. O cara tava trazendo ali a essência da agilidade, né? E aí, depois dos adeptos iniciais, vem a maioria inicial. Talvez nós estejamos aqui ainda. A agilidade tem 20 anos. Talvez a gente esteja aqui, aprendendo ainda. Nos 34%. E depois desses 34%, vem ainda a maioria tardia e, por último, os retardatários. Aqueles que ficaram super resistentes, que nunca quiseram ir atrás de conceitos de agilidade, do Scrum, do Kanban, de qualquer coisa. E nunca aplicaram isso nem na vida delas. Pô, quantos de nós, duvido que não tenha algum de nós aqui que não faça um Kanban aqui na parede para poder controlar suas atividades até que diária. Às vezes eu tenho que fazer um investimento, eu gosto muito disso, né? Por isso que eu falei do Thiago, tudo. Às vezes tem que fazer um investimento, tá aqui, ó, no meu to-do, o Apidone, tá aqui na minha parede, para poder lembrar o que eu tenho que fazer. Porque senão a gente só paga conta, só paga boleto. E o boleto não tem que ser motivador da gente. Não tem que ser o nosso propósito, pagar boleto o resto da vida. Não, para com isso. E aí, há líderes que... Então, porque há líderes e aqueles que lideram, né? Então, líderes, ele tem uma posição de poder ou autoridade. É aquilo que eu falei. Napoleão... Desculpa.
Napoleão e Hitler, eles tinham uma posição de poder e autoridade. Eles se impunham, eles eram autoritários, né? Diferente dos outros, porque também tem aqueles que inspiram, né? Então, assim, um Papa, um Gandhi, um Stan Lee, um Jeff Bezos, os caras inspiram, né? Eles inspiram o quê? Sejam indivíduos ou organizações, né? A gente segue aquilo que eles nos passam, né? Não porque temos que seguir, não, mas porque a gente quer seguir e seguimos por causa não por causa deles, mas por nós mesmos, porque nós nos identificamos, né? Aqui atrás eu tenho o livro do Steve Jobs. Pô, o cara, para mim, pá, né, explode a cabeça aqui, porque primeiro ele criou a Apple lá no Vale do Silício, junto com o Wozniak, e aí depois ele vem tipo, sofre passa uma rasteira nele, ele vai e cria um outro trabalho, que é a Pixar, meu, o cara explode a cabeça lá e vende para Disney, faz bilhões com a Pixar, volta para a Apple, cria o iPod, cria o iPhone e continua criando, até que ele faleceu, né? Então, assim, é um cara que influencia, né? Esse aqui é o meu último slide, mas eu quero falar um pouquinho, vou compartilhar um pouquinho da minha história, assim, né? Para vocês entenderem. Eu não sou nascido na TI, sou nascido na farmácia, tá? Eu fiz faculdade de farmácia, só que eu tinha muita dúvida do meu porquê. Eu não sabia se eu queria realmente estar e ser farmacêutico ou o que eu tinha que ser. E eu tinha uma dúvida em relação à minha vocação. Eu não sabia se eu era vocacionado ao matrimônio ou ao sacerdócio. Eu ia ser padre, gente, né? E aí eu tô compartilhando uma história porque, assim, as histórias, elas inspiram, né? E eu resolvi ir para uma missão, né? Eu fui para uma comunidade de vida chamada Aliança de Misericórdia. Era uma comunidade religiosa católica, né? Por isso que eu gosto tanto de São João Paulo II. Tenho um carinho muito grande por ele. E essa comunidade de vida, a gente trabalhava junto aos pobres e às comunidades carentes. Cheguei a dormir na rua para poder me fazer com um morador de rua e ajudar eles a saírem das ruas. Cheguei a morar em favela, cheguei a morei no Rio, morei em Manaus, né? E ali eu achava que estava o meu propósito. Só que aí pintou outra dúvida. Não era como padre, mas como um pai. E aí eu falei, não, mas aí para ser pai eu não posso estar lá na comunidade. Então eu deixei de trabalhar com projetos sociais, porque eu trabalhei com projetos sociais por muito tempo, fazendo implantação de casas de atendimento à população de rua, né? E voltei para São Paulo. Aí no que eu voltei para São Paulo, eu tentei voltar para a farmácia, né? Não tinha como. E aí, até encontrar o meu propósito, o meu porquê, putz, demorou um tempinho. Isso foi em 2015. De 2015 para 2016, eu me identifiquei com gestão de projetos, fiz um MBA de gestão de projetos, e até eu conseguir me firmar, demoraram 3 anos. No terceiro ano, eu migrei para agilidade, e aí na agilidade eu me encontrei, porque eu me encontrei junto à comunidade, me encontrei junto às pessoas que estavam à minha volta, e hoje eu estou aqui feliz, realizado, né? Realizando os meus sonhos, porque tudo faz parte do sonho da gente. E hoje eu sou o Leonardo Cruz, Scrum Master, né, da Highflex e fundador do Pensando Agilidade. E, foi um prazer enorme estar
compartilhar tudo isso com vocês, porque a gente nunca fala muito da nossa história, né? Mas eu agradeço aí, né, a acolhida de vocês aí, e quem quiser pode me seguir nas redes sociais para a gente poder continuar trocando ideia. Alguém tem uma pergunta para o Leonardo? Léo, esse que é muito rico, né? Um dos meus propósitos de estar aqui mesmo, é porque eu gosto muito também de ouvir histórias, né? Ouvir, e também esse é um dos meus propósitos, ouvir mais, falar menos, que eu sou uma pessoa que fala bastante. E isso aqui fala sobre isso, sobre comunicação, tá? Que das regras da comunicação é ouvir. Mas eu gosto, assim, de ouvir, tá? E por isso que a gente está com muita alegria aqui, e poder te ouvir, ter esse momento e ouvir tua história de vida, não só hoje, mas semana passada tivemos também essa oportunidade na Festa Junina de estar conhecendo outras pessoas, né? Eu acho que a Dani estava também, né? A Dani estava, a Lu, estava... Esqueci a outra, estava a Dani, a Lu, estavam outras pessoas, esqueci o nome agora, Dani. Coisa me ajuda aí. O Josenaldo, isso aí. Josenaldo, a Simone. Acho que tinha mais gente, não sei se todo mundo que está aqui. Não. Nós três eu tenho certeza. Eu não consegui porque eu estava, eu juro, marcada uma reunião sobre a reforma da casa dos meus pais. Então eu estava sendo Scrum Master removendo impedimento da reunião. E esse é um dos propósitos, fazer com que a nossa energia, a nossa história de vida transborde além do presencial. Que se vocês forem pensar e refletir, que é isso que a gente quer levar para os nossos times. A gente está com um grande desafio, quem está atuando, de estar passando isso para os nossos times, né? Porque a gente já sabe que é difícil presencialmente, quanto mais online, né? Eu mesmo estou nesse desafio, né? Uma das regras que nós definimos com o time, o próprio meu time definiu, sexta-feira, no dia da daily, na sexta-feira, abrir a câmera, né? Eu faço meu one-on-one com o time com a câmera aberta, justamente para estar mais próximo, né? Então, esses momentos são momentos muito ricos e especiais de estar ouvindo vocês e claro, aprendendo. É tanta coisa que eu ouvi aí contigo, Leonardo, que eu aprendi hoje com você, só me faz seguir adiante. Acho que muita gente tem esse propósito de estar multiplicando e ajudando um outro, e seguir com o nosso propósito, né? Samuca do grupo, Dani, Valéria, de estar aqui depois de um dia talvez conturbado ou alegre, mais trabalhoso, né? Mas de estar aqui ouvindo, dando apoio para vocês, né? A gente tem fora o grupo, a gente tem um trabalho por trás, está conversando com outras pessoas, mentorando, né? Samuca, Dani, Josenaldo, outras pessoas aqui. Então, eu acho que esse momento é muito importante para a gente trocar ideias, colaborar e aprender com vocês. Vai lá, Samuca? Isso aí, verdade, com certeza. Com certeza foi muito rico o encontro de hoje aí. Parabéns, Léo, por trazer esse material rico aí para a gente. E quero dizer que a oportunidade é de todos, né, Lili? Todos podem, quem quiser ir compartilhar alguma coisa, tiver um tema, aqui é o local de praticar, aqui é a hora de praticar, de botar em prática, de assumir o palco, porque você praticando aqui, quando você chegar lá na frente do time, quando você chegar lá na frente da sua empresa, quando você precisar facilitar uma reunião lá com o seu cliente, você já vai ter passado por aqui, então você já vai mais seguro daquilo que vai fazer, né? Então, prepara um tema e traz aí para a gente, vamos compartilhar com a gente também. Uma coisa que eu aprendi é que tem duas certezas. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar e todo mundo tem alguma coisa para aprender. Então, vamos nessa. Você está no mudo. Muito bom, Samuca. É isso aí. E sempre, claro, olha, a gente está aqui para estar ajudando, né? Estou fechando algumas agendas com algumas pessoas, justamente. Eu tenho vergonha, ou não sei qual é o tema. Vamos te ajudar a entender qual é esse propósito, qual é esse tema. Se quiser, a gente pode fazer junto, ou separado, ou chamar alguém do time, né? E é nesse momento, não só eu vou estar ajudando, mas eu vou estar aprendendo. Eu aprendo muito com vocês. Tem dias que eu estou aqui, que eu sempre falo, pessoal, estou gaguejando, né? Estou pensando em outra coisa. E aí a gente vai, o quanto eu evoluí, mas
Gente, nada se resume quando você descobre o seu propósito. Depois que eu descobri, entendi realmente qual era o meu propósito, tudo se encaixou e a gente começa a fazer as coisas com mais amor. Quando a gente descobre o nosso propósito, a gente fala assim, a gente trabalha menos, né? Tem alguma uma situação assim, não, a gente trabalha bem mais, porque quando a gente faz as coisas com amor, a gente passa as horas e a gente vai e trabalhando e estudando, né? Então, não sei vocês, né? Mas a gente, olha, hoje foi o primeiro dia que a gente terminou mais cedo. Então, se vocês quiserem colaborar, olha, Alan quer falar alguma coisa. Pode falar, Alan. Achei muito legal a apresentação do Léo. Comece pelo porquê, né? Para um outro momento, a gente podia colocar um tópico para falar sobre, além de começar pelo porquê, o porquê das crenças e valores, né? Como que a gente constrói as crenças e valores, ou como que a gente desconstrói, né? Porque às vezes a gente tem uma crença e às vezes com o tempo, com o passar do tempo, com as coisas que acontecem, com a experiência, a gente acaba meio que desconstruindo aquela crença e partindo para uma nova crença, né? Então, eu acho Então, muito interessante. então eu já Porque vou falar eu para acho, você. Então eu já vou se a falar para gente, você. se a gente for falar hoje aqui, eu acho que vamos ficar até meia-noite falando aí. Já tem um tempinho aqui para interagir. Não, Mais conhecido. já vou falar para você que eu estou preparando um material aí do encontro e o seu porquê. E Então, olha, galera, a parte. se tiver, tem muita coisa para ser explorado desse livro aqui. Então, Tem, assim, aqui está para despertar outras ideias, fazer o parte 2. Tem vários momentos que, por exemplo, a Valéria e a Raquel estavam conversando e está trazendo meio que a parte 2, mas conversando sobre outros aspectos, outras vertentes, né? Mas não deixando de estar reafirmando o conceito. Então, assim, tem muita coisa, tem muito detalhe. E uma das coisas que a gente quer trazer como eu comentei no início, trazer essa prática, essa vivência e colaborar com as pessoas que estão em transição, que estão iniciando. Então, quais são as dores que eu estou vivenciando no dia a dia, que pode estar ajudando o colega, junto, claro, com o conceito que o Léo trouxe, mas ele contou da história de vida, contou como ele atua, como é o dia a dia dele, ou convivência com a família, com a namorada dele, enfim. Mas aqui é para estar despertando ideias, né? Esse momento. A gente procura sempre estar trabalhando e trazendo um ambiente seguro, né? Não sintam-se envergonhados. Eu sempre tive, desde o início da minha vida na escola, a professora, eu queria estar na frente falando, né? Mas eu gaguejava, gente, muito insegura, tímida. Eu sempre falo que eu sou tímida. Gente, tá tímida? Sou tímida. Mas eu não desanimo, vou enfrento o desafio, tanto que eu já fiz 2 lives. A primeira live, será que eu consigo? É a Darly, que algumas pessoas conhecem aqui, a Valéria está sendo mentorada agora por ela, que é psicanalista e coach. Eu falei, você consegue sim. Então, tu está dizendo que eu consigo, então vou lá enfrentar. E enfrentei, já fiz 2 lives com ela. O Léo me convidou para uma outra, né? Então, assim, quando o Léo me convidou, eu falei, vamos fazer. Mas eu lembro que eu fiz um projeto voluntário onde teve um educador físico que ele queria fazer uma live comigo. Eu falei, não vou fazer não. Enrolei ele, não fiz até hoje, porque morrendo de vergonha, porque eu não queria fazer. Então, galera, esse é o momento, aproveitar esse espaço. Tem muita coisa para a gente explorar aqui. Então, as ideias são bem-vindas, tá? Quer falar alguma coisa, Dani, Josinaldo, que vocês ligaram o microfone? O Alan, ele vai preparar alguma coisa aí para a gente, né, Alan? É que o dele vai trazer algumas coisas aí para a gente. Opa, com certeza. Dá para. Não sou muito experiente com relação à agilidade, mas uma coisa que eu gosto bastante. Trabalhei 6 anos na área da saúde, então deu para aprender um pouquinho, né? Eu ajudei a formar profissionais que hoje são médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, enfim, odonto, e participei de treinamentos de desenvolvimento humano, autoconhecimento. Então, são assuntos aí que eu acho que eu posso estar ajudando aí.
Acho muito Isso bacana. aí, vai ser bem-vindo. Desenvolvimento humano é você se conhecer. Você se conhecendo, você pode ajudar o próximo. Porque como você vai ajudar o próximo se você não se conhece? Então, primeiro é conhecer a si mesmo e depois ajudar o próximo. Muito bom. E aí, querem falar mais alguma coisa? Conversar sobre alguma coisa dentro do que o Léo falou sobre nosso dia de aproveitar que a gente ainda tem uns 20 minutinhos para finalizar, ou encerramos, tiramos a nossa fotinho. Lembrando que semana que vem nós temos o Rogério, que vai falar de algumas ferramentas, dando dicas e sugestões. Deixa eu ver aqui. Como aumentar o engajamento dos times ágeis. Nesse encontro falaremos de várias técnicas que provocarão um aumento de sinergia em todo o time, impactando diretamente na entrega de valor. Vai ser bem legal. Então, divulguem, né? Divulguem o nosso grupo, tragam ideias, serão bem-vindas. Então, estamos aqui para... É a nossa comunidade. Vamos nos fortalecer, né? E fazê-la como única e diferenciada dentre as demais, tá bom? Então, gente, foi um prazer, Léo, muito obrigada por ter aceitado o convite. O Léo faz, acho que tem uns 2 meses que ele está na nossa comunidade, né? Acho que já tem a carteirinha aí, já tem umas pessoas que estão com a carteirinha mais antiga, tem que renovar. A Valéria, agora o Léo está há uns 2 meses. A Raquel também, acho que ela deve estar mais de uns 3, 4 meses aí, por aí. Mas é isso, tá, Léo? Muito obrigada, foi muito bom, foi muito rico o nosso encontro. E quinta-feira que vem nós estamos de volta. Vamos tirar a nossa última fotinha com a avaliação do Léo. Quanto vocês acham que o Léo merece por essa apresentação? Então, quem ainda não sabe, né, quem está aqui pela primeira vez, nós colocamos 1 a 5, né, avaliação, 5 é a nota máxima, pode pôr as 2 mãos, 2 pés, né, que puder aí. A gente... Ele merece. Então, vamos tirar nossa fotinho, quem puder abrir a câmera. Vamos lá, todo mundo conseguiu. Vamos lá, espera aí, o Matheus. Deixa eu ver quem mais. Tem mais alguém para abrir? Vamos lá. Segura aí, hein? Boa. Muito bom, galera. Opa, muito bom, Léo. Muito obrigada. Valeu, gente. Obrigado a vocês aí. Boa noite. Bom descanso. Mais uma? Mais uma. Vai. Segura. Boa, agora sim. Aí. Boa noite, gente. Bom descanso. E qualquer coisa, estamos aí, tá? Para ajudar vocês. Tchau. Boa noite. Boa noite, galera. Obrigado, Léo. Abraço. Ô, Samu, depois joga lá no grupo. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Obrigado.